Em um mundo de cobrança e padrões, ter autoconfiança é fundamental para lidar com desafios pessoais e profissionais. Para falar mais sobre a importância de acreditar em si mesmo e as formas de fortalecer essa habilidade tão necessária para o equilíbrio emocional, está aqui a psicóloga Juliana Meneghello. Seja bem-vinda, minha querida, mais uma vez. Tava sumida de mim, hein? Tá bom, Cleide. Também você. Que bom Saudade estar aqui. também. Você viu eu falando com o padre Rafael que as psicólogas, essas profissionais maravilhosas que vêm aqui, vocês são prestadoras de serviço? Não só ouvi, como concordei. É uma doação, né, Cleide? Pois é, e a doação é doação. contagiosa, você quer sempre voltar, né? Exatamente. Você dá um jeitinho na sua agenda. Dá um jeitinho, mas eu sempre venho. Sempre que vocês fazem, né, o convite, é um prazer enorme. Como o padre colocou, né, na verdade, aqui a gente compartilha um pouquinho do nosso conhecimento, o que a gente aprendeu, estudou tanto. Então, quando a gente compartilha, na verdade, a gente está semeando na vida das pessoas. É verdade. Agrega de alguma forma. Com certeza. Juliana, como é que a gente definiria a autoconfiança? Cleide, basicamente, a autoconfiança é a capacidade que a pessoa tem de confiar, de acreditar no seu potencial de realizar ações para atingir metas. Basicamente seria isso. Se você buscar no Google, você vai encontrar mais ou menos isso. Essa definição. Essa definição. Autoconfiança é a capacidade que a pessoa... o quanto ela acredita na capacidade dela de realizar, de fazer acontecer. E para chegar a isso, como é que faz? Então, é um treino. Muita gente, Cleide, trabalha da seguinte forma. Como se a autoconfiança fosse apenas algo externo. A gente vê tantas, né? Hoje em dia está muito comum falar de empoderamento feminino. Então, assim, a gente vê mulheres com mega produção, bem produzidas, e que não têm autoconfiança. Por exemplo, no momento, por exemplo, delas se manifestarem em público, elas já se retraem. Entende? Por isso que eu falo, o externo é importante, faz parte para trabalhar a autoconfiança, mas não é fundamental. O que é fundamental é o interno, porque a autoconfiança ela é uma habilidade que deve ser cultivada ao longo da vida, Cleide. Porque tem gente que fala assim, vou fazer terapia durante 6 meses para trabalhar a autoconfiança. E não é assim que funciona. Deve ser um processo contínuo. Por quê? Porque no percurso da vida surgem novas circunstâncias, surge uma pedra. Novas situações, surgem pedras diferentes no caminho. E se a pessoa não estiver cultivando a autoconfiança dela, que são as habilidades de lidar com a sua capacidade de realizar algo, ela vai se sentir bloqueada. Aquela pedra vai ser um obstáculo no caminho dela, realmente. Ela não vai ver como mais um aprendizado, mais um desafio que ela conseguiu superar, certo? É porque ela não frequentou a aula direitinho ainda, né? Porque a autoconfiança, como você disse, é um exercício. É um exercício. E esse exercício, ele todos os dias, ele tem um dever de casa. Exatamente. Tanto é, Cleide, que pessoas que têm pouca confiança em si, geralmente são pessoas que não abraçam desafios. Elas fogem de desafios. Ou seja, são pessoas que sempre têm o medo e a insegurança à frente, sabe? Então, isso reflete na vida pessoal da pessoa, reflete na vida profissional também e muito, né? Porque a gente vê o quê? Pessoas que estão ali num determinado trabalho, fazendo a mesma coisa durante tantos anos. É aquela pessoa, assim, que ela não se coloca desafio. Ela é medrosa. Não necessariamente porque ela não tenha autoconfiança, mas muitas das que estão na zona de conforto é por esse motivo. Juliana, eu vi uma foto de 2 senhoras, mais ou menos de uns 70 a 75 anos, e elas com umas roupas muito extravagantes, uma com cabelo rosa, outra com cabelo azul, e elas assim, não estavam nem importando se aquilo ali estava chocando alguém. É o tal de segurar o look. Você já viu essa expressão?
segurar o look é assim, eu vou vestir, por exemplo, hoje eu tô aqui com uma roupa bem jovenzinha e estou me sentindo ótima, então eu tô segurando meu look. Quer dizer, é uma autoconfiança. E essas pessoas, isso aí é mais ou menos isso? Influencia, Cleide. Eu posso falar por experiência própria, inclusive, eu sempre gosto de dar depoimento da minha vida pessoal, porque isso é ótimo. É ótimo. As pessoas associam e criam mais afinidade com a gente, porque elas também se identificam com aquilo que eu falo, que eu trago. Então, assim, dependendo, por exemplo, da vestimenta, do look, como você está dizendo, que quando eu coloco que eu vou ministrar uma palestra, isso influencia. Por quê? Porque se eu tiver com uma vestimenta que eu não estou me sentindo bem, que é algo que foi imposto para mim usar naquele determinado evento, muito provavelmente eu vou ficar deslocada, eu vou me sentir deslocada. E aquilo pode até tirar o foco do que eu vou apresentar na palestra. Com certeza. Então, assim, tanto que isso influencia a questão da vestimenta. Então, eu falo a dosagem diária de autocuidado que a pessoa deve ter, né? Então, assim, como que você está se cuidando diariamente? Isso também vai influenciar na autoconfiança. Se você está segura de si, o óculos que você está usando. Tem gente que passa uma vida, Cleide, sempre questionando os outros. Isso ficou bom? Isso está bom? Sabe? Naquela permanente insegurança, né? Então, assim, a pessoa ela não consegue tomar iniciativas, realizar ações, pequenas ações como essa que eu estou dizendo, de usar um óculos de grau com armação diferente e se sentir segura de estar usando aquilo. Tem gente que usa o óculos há tanto tempo que ele tem um esparadrapo. Aquilo ali significa alguma coisa, porque ela não quer mudar. Exato. Ela não tem confiança, né, Juliana? Tem pessoas que são tão inseguras e não têm essa autoconfiança que a gente está trabalhando aqui, falando, Cleide, que elas passam uma vida na mesmice. Ai, que triste. Então, é triste, porque assim, a gente percebe que a pessoa não sai do lugar. Você conhece a pessoa, passa 10 anos, você encontra com essa mesma pessoa e nada mudou. Né? Juliana, uma pessoa muito autoconfiante, ela pode passar uma ideia de ser antipática, de narizinho em pé demais? Pode. Aos olhos da pessoa insegura e que não tem confiança em si. Mas com o tempo, passar a conviver junto com essa pessoa, ela pode entender que isso aí não é nariz em pé, é autoconfiança? Sim, claro. Com certeza, porque aí ela, convivendo, ela vai entender que aquela pessoa não é metida, não é nariz em pé, é uma pessoa que confia nela, que tem segurança no que ela fala, a forma que ela se comporta, a forma que ela se veste. Então, assim, tudo isso tem... E isso é aprendido também, tá, Cleide? Se você é uma pessoa insegura e eu tenho uma autoconfiança bem posicionada e a gente trabalha no mesmo local, todos os dias tendo convivência, você pode aprender comigo e vice-versa, né? Isso é legal. É muito, porque o ambiente influencia, nós somos influenciáveis pelo ambiente. Agora, né? vamos ver um outro lado. Eu sou muito autoconfiante, eu sei exatamente o que eu quero, a minha posição aqui é essa, vamos colocar hipoteticamente num trabalho. Mas eu estou achando que as pessoas estão um pouco incomodadas, então eu vou baixar um pouquinho a minha autoconfiança para eu poder me sentir inclusa aqui nesse ambiente. Isso aí... É aquele ditado, né? É tentar se diminuir para caber em um lugar onde você percebe que tá... É a questão da régua, né? A minha régua tá alta demais para comparar, né? Então, assim, muita gente, Cleide, isso que você falou é tão interessante porque eu atendo casos de relacionamentos que acontece justamente isso, sabia? Ixi, eu já vi demais. Mulheres que se relacionam, mulheres maravilhosas que se relacionam com homens inseguros. Homens inseguros. E ali elas para tentar não se sobressair tanto, não se destacar tanto, elas acabam deixando, por exemplo, de se cuidar, de ser vaidosa, de usar as roupas. Talvez, vamos colocar uma mulher que gosta de roupas mais ousadas, diferentes, que não está no senso, no comum.
ela deixa de usar, porque o que ela começa a sentir? Que se ela continuar com aquele padrão, ela vai chamar muita atenção, porque ela já tem consciência que aquele parceiro que está com ela não é tanto, é um homem seguro, é um homem mais pacato, dentro dos padrões, né, que a sociedade coloca, é mais comum, vamos dizer. Então, ela pode deixar de ter essa identidade própria dela por conta disso, entendeu? Mas isso não é justo. Não é justo e nem é saudável. Né? Para ninguém. Para ninguém, Cleide. Eu falo assim, só se a pessoa realmente tiver consciência que a medida que ela está usando é muito alta, que ela está sendo muito exigente, aí já é outra história, né? Porque senão ela não vai caber em lugar nenhum. Né? Mas é importante... Mas isso também não é autoconfiança. Isso aí é um exagero, né? Já seria, tem um transtorno que chama o transtorno megalomaníaco. Seria até um transtorno desse, a pessoa tudo, né? Então, assim... Teve um candidato lá em São Paulo que quase que entrou pro segundo turno, que ele era meio assim. E aí a gente tem que sempre ter, assim, o bom senso, Cleide, da gente mensurar de forma justa, que você usou esse termo, que eu gosto muito, inclusive, e de forma racional, né? Fala assim, peraí, mas a minha autenticidade, a minha autoconfiança, eu preciso diminuir isso para eu me sentir pertencente a esse grupo, para eu me sentir pertencente a esse parceiro? Porque se tiver que diminuir, Cleide, não tá certo. Vamos procurar outro grupo, né? Procurar outro grupo. E eu quero que você volte aqui pra gente conversar mais sobre isso, viu? Tá, joia, Cleide. Porque hoje é dia de doar. Muito obrigada. Obrigada Pai Eterno te abençoe. Um bom final de semana para você. Obrigada.